Muito bem, alunos. Tivemos a oportunidade, nas últimas aulas, a gente ver a questão da pré-história e a divisão da história, como também a própria subdivisão do processo de evolução do homem, da pré-história, naquilo que corresponde ao Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico, a Idade dos Metais, até chegarmos às grandes civilizações, que é a nossa aula de hoje. Hoje teremos a oportunidade de termos uma introdução sobre as grandes civilizações da Antiguidade, onde teremos a oportunidade de estudar cada civilização, atribuídas as suas características, como o aspecto social, político, econômico, religioso e social. E conhecendo todas essas, iremos terminar o nosso conteúdo das grandes civilizações, estudando aquilo que nós chamamos de período clássico. E nós já sabemos que quando se refere ao período clássico, está se referindo à Grécia e a Roma. Mas, por enquanto, a gente vai se ater apenas a este conteúdo que corresponde às grandes civilizações. É importante percebermos que as grandes civilizações que vão dar origem aos grandes povos que irão contribuir para o que nós somos hoje, e quando eu me refiro contribuir, é contribuir no aspecto cultural, patrimonial e, acima de tudo, de conhecimento. Porque tudo aquilo que a nossa sociedade contemporânea tem hoje é consequência do processo de evolução e desenvolvimento dos nossos antepassados. Tá certo? E esses antepassados contribuíram com suas tecnologias, com suas indústrias para o que nós temos hoje. E entender essas civilizações faz com que possamos também compreender o processo de desenvolvimento e evolução desse homem, como também a estrutura do aspecto social pelo qual nós temos hoje. Tá? Vendo esse processo de evolução das grandes civilizações, a gente começa a entender que esses povos eles passam a surgir quando eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários. Ou seja, no período do Paleolítico, a gente percebeu que esses homens da pré-história, eles eram nômades, ou seja, estavam sempre se deslocando de um lugar para o outro. Após o período neolítico e para a Idade dos Metais, em que esse homem vai evoluindo cada vez mais, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. E quando esse indivíduo passa a ser sedentário, ele passa a ter residência fixa. Se fixando em um determinado local, este homem passa a dominar a técnica da agricultura, a domesticar os animais e a conviver em seus clãs, em suas tribos. Tá certo? Com isso, é importante também percebermos que esses povos começam a se desenvolverem às margens de grandes rios, porque a base da sua economia passa a ser a agricultura, da maioria dos povos. Quando eu estou me referindo à maioria dos povos, isso quer dizer que existem exceções. Nem todos os povos da antiguidade tinham como base a agricultura. Isso a gente vai ver ao longo da nossa aula, tá certo? E assim surgiram as primeiras aldeias, as primeiras organizações das cidades, dando origem àquilo que nós chamamos de grandes civilizações. E, consequentemente, o surgimento do Estado, onde vai se criar leis, estabelecer normas, como a gente teve a oportunidade de vermos nas últimas aulas, tá certo? Essas civilizações, elas surgiram no 4º milênio antes de Cristo. E com alguma característica, tá certo? Essa característica é que, como eu já havia falado anteriormente, esses grupos passaram a se desenvolverem às margens de grandes rios,
Por isso que eles passaram a ser chamados de civilizações ribeirinhas. Quando vocês ouvirem esse termo, civilizações ribeirinhas, vocês já sabem que são aqueles povos que se desenvolveram às margens dos grandes rios. Considerando ali a região do chamado Crescente Fértil, e é a base que a gente tem que perceber, e eu gostaria que vocês guardassem muito bem isso na cabeça de vocês, quando se referir ao chamado Crescente Fértil, é uma meia-lua, tá certo? A gente vai ver isso no mapazinho que eu vou mostrar a vocês. É importante que vocês tenham em mente, quando se falar em Crescente Fértil, vocês tenham em mente os rios Tigre e Eufrates, que fazem parte da região da Mesopotâmia. Tem pessoas que pensam que quando falamos em Mesopotâmia, estamos nos referindo a um país. A Mesopotâmia não é um país, ela é uma região. Então a Mesopotâmia, ela é banhada por dois grandes rios, chamados Tigre e Eufrates, tá certo? Vamos ter no Egito o Nilo, que vai ser uma grande dádiva para os egípcios, e a gente vai ter a oportunidade também de estudar o Egito. O rio Indo e o rio Amarelo, tá certo? Esses rios formam o que nós chamamos de Crescente Fértil, e as grandes civilizações passaram a se desenvolver às margens desses rios, porque irão utilizar da fertilidade, tá certo? Das enchentes desses rios para desenvolverem a agricultura. E agora a gente passa para a região da Mesopotâmia. O que é a Mesopotâmia? Qual o significado do termo Mesopotâmia? Tá certo? Então, ela é denominada assim e por ela ser o berço das primeiras civilizações que ali se desenvolveram. As primeiras cidades formadas pelo homem surgiram na Mesopotâmia, tá certo? As civilizações mesopotâmicas, elas se desenvolveram, como eu já falei para vocês, às margens de dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. E por isso o termo Mesopotâmia ficou sendo designado, ou tendo esse significado de terra entre rios. Então a palavra Mesopotâmia significa terra entre os rios ou entre dois rios. Também está certo esse termo, tá certo? A Mesopotâmia foi habitada por uma série de povos. Vários povos vão se estabelecer na Mesopotâmia. Entre os mais importantes que nós iremos estudar estão os sumérios, os assírios, os babilônicos, os caldeus, entre os outros que nós teremos a oportunidade de estudarmos, tá certo? E aqui nós temos o mapa da região chamada do Crescente Fértil. Você veja que aqui no mapa nós temos, olha, essa meia-lua aqui, ó. Dentro desta meia-lua aqui estão as grandes civilizações. Aqui nós vamos ter os rios Tigre e Eufrates, tá certo? Vamos ter aqui ao norte do continente africano o delta do rio Nilo, que vai desaguar no Mediterrâneo. Nós temos aqui, junto dos povos da Palestina, o rio Nilo, tá certo? E aqui do outro lado, rios Indo e Amarelo. Isso aqui, esta meia-lua aqui, corresponde àquilo que nós chamamos de Crescente Fértil, onde a base da economia se estabelece basicamente na agricultura. Agora, lembrando que nem todos os povos da antiguidade tiveram a sua base econômica voltada para a agricultura. Aqui eu posso dar até alguns exemplos. Os fenícios, eles não tinham como base econômica a agricultura. Os fenícios, eles vão desenvolver o comércio marítimo, tá certo? Os assírios e os hebreus, eles vão viver dos saques e das guerras. Não terão a agricultura como base econômica. E aqui, toda vez que vocês verem no mapa
no enunciado de uma questão, essa meia-lua dentro do mapa do Oriente Médio, você já caracteriza como o chamado crescente fértil, e dentro desse crescente fértil se estabelece aí os grandes rios, que consequentemente as civilizações da antiguidade passaram a se desenvolver, tá certo? Nesse mapa aqui, como vocês percebem, a gente pode ver alguns povos que vão formar os povos da civilização da Mesopotâmia. Nós temos aqui os assírios, os babilônicos, os sumérios, mas aqui, bem pertinho dos caldeus, eu chamo a atenção de vocês para uma região, uma cidadezinha, melhor dizer, chamada de Ur. É desta região daqui que vai sair Abraão, que a gente vai ter a oportunidade de estudarmos quando estivermos vendo a civilização dos hebreus, né? O povo hebreu. É daqui de Ur, da região da Mesopotâmia, que vai surgir Abraão, que é considerado o pai da fé do povo hebreu, tá certo? Ele vai se deslocar daqui e ir até a região da Palestina, que está bem aqui, que vai ter como capital Jerusalém, tá certo? Então fica esses dois mapas para a gente ter um entendimento maior dessa região que nós estamos estudando, que é a Mesopotâmia, e também, consequentemente, os povos que irão formar essa grandes civilizações que nós estamos aí estudando dentro dessa nossa aula temática de hoje, tá certo? Eu chamo a atenção de vocês aqui para um dos primeiros povos da região da Mesopotâmia. A gente já sabe que o termo Mesopotâmia significa entre rios ou entre dois rios, tá certo? É uma região que é banhada por esses dois rios, e dentro dessa região, como a gente já viu na introdução, passa por ela vários povos. E aqui a gente passa a estudar os sumérios. São os primeiros habitantes da região da Mesopotâmia, né? Eles, de certa forma, vão ali se desenvolver por volta do ano de 4.500 anos antes de Cristo. Eles vão se fixarem aí nessa região chamada meridional da Mesopotâmia. Vão se estabelecer nessa região dessa planície, que está bem próxima à chamada foz dos rios Tigres e Eufrates, que fica ali na região do Golfo Pérsico, tá certo? Foram os primeiros habitantes, que a gente pode dizer assim, da Mesopotâmia. Alguns autores consideram o povo sumério como a base das civilizações da Mesopotâmia, tá? E suas realizações foram incorporadas por grupos humanos que, ao longo do tempo, passaram a invadir aquela região. Posteriormente, nós vamos ter aí o florescimento da própria cultura desses povos, dos sumérios, que vai influenciar outros povos que ali irão passar, tá? A existência deles na chamada micro-estados de caráter teocrático. O estado que é organizado por eles é um estado teocrático, que é isso. É onde você tem o governante que tanto representa a figura divina de um deus como a figura de um político, tá certo? Como um governador. Por isso é chamado de teocrático. Teo quer dizer Deus, cracia, governo, tá? Então isso vai ser estabelecida, essa existência de um micro-estado de caráter teocrático entre os sumérios. A vida era, de certa forma, regulada conforme os preceitos religiosos que definiam as divisões de trabalho e a própria ordem social, que era ditada, de certa forma, por esse aspecto, tá certo? E a sua sociedade estava organizada em dois grupos básicos, diferenciados em aristocracia, que era a elite dominante, e a população dos camponeses que trabalhavam
na agricultura, tá certo? São fatos aí associados aos sumérios. O primeiro é o próprio desenvolvimento da roda, é atribuída a eles, né? A criação de uma escrita traçada em tabletes de argila, com inscrições na forma de cunha, tá certo? A chamada escrita cuneiforme é atribuída aos sumérios. E com ela os primeiros códigos de leis que passam aí a existir. E o primeiro código de lei escrito vai ser do rei Hammurabi, da Babilônia, que a gente vai ter a oportunidade de vermos também, tá? A própria elaboração de uma arquitetura de tijolos, né, cuja construção mais monumentais foram os templos, atribuída aos sumérios, essa parte desenvolvida por eles. A construção dos primeiros diques para o irrigamento das lavouras, né, sistema de drenagem da própria água para captar a água para irrigar as lavouras e abastecer a própria população. E, por fim, uma mitologia que explicava o aparecimento do ser humano, que estava atribuída à manifestação da natureza, tá certo? Essa mitologia vai relatar a criação do homem a partir do barro e do dilúvio, que é narradas nas escrituras cuneiforme. O livro mais antigo de que se tem notícia é de origem suméria, tá certo? Então, os sumérios foram um dos povos que deram para a humanidade a contribuição da primeira escrita, né, das primeiras narrativas escritas através da escrita uniforme, tá? É importante percebermos que os sumérios foram dominados por um povo que se estabeleceu mais ao norte de sua área ali. Esse povo que nós estamos nos referindo são os semitas, que ficou conhecido por acadianos, tá? Isso vai se caracterizar aí, melhor dizer, pela fusão de um núcleo urbano, e dessa fusão desse grupo humano aí vai surgir grandes guerreiros, e desses grandes guerreiros vai dominar outros povos. Então a história da civilização de alguns povos irá se dar por uma conquista de um povo entre outro povo, tá certo? E aí cada um desses povos que vão sendo extintos e superados por outros povos vai deixando a sua cultura, e sendo esta uma cultura forte, como é o caso dos sumérios, nos que diz respeito à escrita, e isso vai se perpetuar ao longo das grandes civilizações, que vai tendo influência em suas culturas. E é importante percebermos que a partir daí nós já temos o que nós chamamos de período da história. Porque, como a gente viu na nossa última introdução, a história é dividida em pré-história e história. Pré-história antes da escrita, história depois da escrita. Então aqui as grandes civilizações já estão caracterizadas dentro daquilo que nós chamamos de história, porque eles já dominam a técnica da agricultura e dominam a técnica da escrita, que é o caso aí dos sumérios, tá certo? E vamos ter um dos povos importantes aí, são os babilônicos, tá certo? Os babilônicos é uma das grandes civilizações que vão se encontrar aí na região da Mesopotâmia. Um dos reis mais conhecidos da Mesopotâmia vai ser Hammurabi, porque ele vai fazer aí a junção entre a força militar e a força religiosa. O rei Hammurabi ele vai governar todo o Império Babilônico, que vai se estender entre 1728 a.C. a 1686 a.C., tá certo? Apresentou aí aos vários povos que habitavam a região da Mesopotâmia o Código de Lei, o primeiro Código de Lei escrito da humanidade, que vai ser o Código de Hammurabi, que é o famoso olho por olho e dente por dente, tá certo? Esse Código de Lei vai, de certa forma, uniformizar as relações entre as várias comunidades humanas,
consolidando assim a hegemonia da Babilônia sobre aquele mundo que a gente está conhecendo agora, que é os povos da antiguidade. Então, Hammurabi passa a ser conhecido por isso, pela fusão que vai fazer entre o poder militar e o poder religioso, e vai escrever o primeiro código de lei do mundo, que é o olho por olho e dente por dente. Tá certo? A hegemonia política do Império Babilônico, que é a hegemonia? Vai ser a fusão da união, um único povo dominado por um único rei. Essa hegemonia foi quebrada com uma nova onda de invasões, os chamados hititas e cassitas, tá certo? Posteriormente, com os ataques desses povos invasores, você vai ter aí a região da Mesopotâmia que vai se estabelecer por um novo povo, que vai ser os assírios, tá certo? Que é um povo que vai viver da arte da guerra. Que os assírios, a gente vai ter a oportunidade de estudarmos na nossa próxima aula, tá certo?